Cada vez mais o mundo está exigindo isso. Esse transtorno, essa confusão individual que forma um coletivo desesperado. Forma um mundo em guerra, forma um mundo cheio de traição, cheio de, de armadilhas, cheio de bombas, né? Cheio de acidentes e de ganância. E nós estamos sempre rezando, pedindo apelo, desesperadamente. Nós entramos em desespero, em fuga, e não nos acalmamos. A gente não consegue receber o pão que Jesus está oferecendo. Né? A gente não percebe as bênçãos que nós recebemos. Eu sentei aqui, a Beni, nós duas nos encontramos, eu falei, Rogério, chegou? Ela disse, sim. A gente, ai, que bom. Aí a Laura abriu, eu vi que o Marcos chegou também. Olha que bênção, né? Fizemos uma viagem tão longa. Uma bênção. A gente não percebe que no torvelinho nós às vezes esquecemos, né? Nós estamos recebendo tantas coisas boas no dia a dia. É muito isso mesmo. Está na hora de nós pararmos um pouco, a cada dia, e perceber o pão que recebemos de Jesus e dar um pouco mais de valor para esse pão tão abençoado, né? A calma. Eu achei muito incrível essa passagem cair assim tão linda, porque nós estamos vivendo muito isso, né? O desespero de cada um, no mundo todo, no nosso Brasil, na nossa vida. O estresse, as memórias falhando. Você fala para um jovem, sabe que minha memória está tão cansada. Aí o jovem de 20 anos, eu também. Um jovem de 20 anos cheio de estresse, cheio de medo, cheio de angústias, cheio de tudo, menos de paz. Já não sabe mais discernir a calma, essa calma que vem de Jesus. Então vamos pedir calma, vamos pedir ternura, vamos pedir a doçura do olhar de Jesus, de Maria, no nosso coração. E agradecer muito, muita gratidão. Desculpa interromper, desculpa. A Marilise está tentando entrar, está pedindo, solicitando permissão para alguém. Tá aparecendo para vocês? Não, deve ser com a Beni. Beni, abre aí. Não. Então é assim, o Rogério, antes de viajar, ele pensou que ele fez lá alguma coisa para poder autorizar todo mundo. Mas se ela está pedindo autorização, então não funcionou. E seria que ele teria que autorizar. Precisaria que alguém que soubesse aí criar um link para ela entrar nessa reunião. Se for o Marcos ou a Laura, porque eu não sei mexer. E outra coisa também, se puder, colocar para gravar. Se puder, né? Não sei, eu também não sei fazer. Até ele comentou isso comigo, ele falou assim, eu precisava, não vou poder entrar na reunião, mas eu fiz, deixei tudo certo para que todo mundo entre, porque ele fez isso no nosso grupo de oração e deu certo. A gente não precisa mais pedir autorização para entrar, ninguém precisa. Não sei o que está acontecendo. Se alguém consegue criar um link para ela vir nessa reunião só? Você sabe como, Laura? Eu não sei, mas o Marcos está tentando. Ele vai abrir. A Cris colocou um link aqui no grupo e vamos ver se ela... O Marcos está tentando. Mas a Cris acabou de colocar um link aqui. Vamos ver se funciona. Se a Cris colocou, ela entra, porque a Cris sabe fazer.
Desculpa, viu, Ana? Não, meu querido. Fez muito bem. É, acho que ela vai conseguir entrar. A Cris? Será que a Cris deu tempo de chegar? Ela tá vendo aqui. Acho que ela viu as nossas mensagens, a minha e da Marilise, Hum, e tá tentando resolver aqui no grupo. uhum. De qualquer forma, eu tô gravando, tá? Aí eu boto no YouTube e Tá, mando pra vocês depois. tá, então. Que a Cris pediu pra eu gravar, porque ela não ia poder assistir. Você gravou a abertura? Olha, eu confesso que metade do que você Ah, falou. então a aula a leitura é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Humano, Chico Xavier, e a leitura 25, página 25, Tem de Calma. Um texto muito rico, muito bonito, e muito próprio para esses dias que nós estamos vivendo, no mundo inteiro, no Brasil. Eu achei muito bonito, o professor Eurípides falou falou esses dias que nós estamos vivendo aqui na Terra, que a Terra está como se fosse um grande hospital, que o Brasil se transformou numa grande UTI, que tudo em volta do Brasil, eu achei assim a comparação muito rica. Toda a América Latina é como se fosse uma grande portaria do hospital, repleta de, de irmãos nossos, debulhados em sofrimento e pedindo socorro. E o Brasil ele usou até uma palavra antiga, altar, al, altaneiro, al, não dá, né? Ele podia usar uma palavrinha, mas... acho que o Marcos deve ter conseguido. Altaneiro, altaneiro, altaneiro. Ben, me ajuda, Ben. Você é das que lê muito. Altaneiro. É isso, Laura? Não, eu não conheço essa expressão, não estou lembrando. É de português antigo. É arcaico. É português arcaico. Altaneiro. É essa palavra. Significa que está no alto, que está elevado, que está pronto para ajudar. Isso não significa que ele esteja pronto, absoluto. Ele é uma UTI. Isso eu achei muito interessante. Lembra o que o Haroldo falou, que quando ele falou, que o Brasil é o celeiro do mundo, é o pátria do evangelho, ele falou, aqui é um hospital, um grande hospital, onde os espíritos vêm para se cuidar e trabalhar e fazer disso aqui um grande país. E aí eu achei bem interessante. Quem chegou? Então, a Marilise não pôde entrar? Marilise? O Marcos está tentando, foi o Marcos que entrou, ele está tentando mandar para ela. Tá. Bom, vamos continuando então, né, Laura? Pode ser. Então, fazer o nosso Pai Nosso, a nossa Ave Maria. Senhor, nós estamos aqui em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, e também, com muito amor, queremos receber nossa Mãe Santíssima. Queremos receber os nossos irmãos, nossos mentores, trabalhadores, seara de luz, que estão sempre conosco.
professor Eurípides Barçanufo, todos sua rede de trabalhadores que estão sempre prontos a nos auxiliar. Pedimos que irmão Brobotar, irmão Aquino, estejam aqui passando a luz lilás na casa de cada um de nós, passando por nós, retirando toda a energia negativa, cicatrizando os nossos corações, iluminando de azul cintilante todos os nossos ambientes. E assim receba o nosso Pai Nosso e a nossa Ave Maria, que nós oferecemos aos seus pés. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O João Antônio está aí, Laura? Tá sim. Eu acho que é o Alexandre primeiro. É o Alexandre. Mas não tem aula da Laura sobre o professor antes? Estou enganada. É o Evangelho primeiro. Acho que era eu, mãe, para poder. Tá. Combinou assim da outra vez. Bonitinha de vovó. Cadê a bonitinha de vovó? Fala para eu ir dormir, vovó. Cadê o amor de vovó? Hein? Quer com a vovó? Cadê o amor de vovó? Meu Deus. Hoje eu tô tão bonita. Vovó, não me engana, tá? Não me engana não, que eu sou muito esperta. Eu sei que eu não tenho como ir aí. Deus abençoe. Bom. Você viu aquele que eu te mandei, Laura? Eu vi. Fantástico, né? É muito bom mesmo. Foi bom para relembrar. Nossa, apertou meu coração pra caramba. Bom, o tio Eurípides pediu para eu falar um pouquinho da história dele. Pelo que eu entendi, ele pediu não para contar só da vida dele, mas contar também um pouco do colégio. Mas eu acho que não dá para eu começar a falar da missão dele de educador, né, do colégio Allan Kardec, sem antes fazer pelo menos uma introdução de como foi essa última encarnação dele em Sacramento, porque, afinal de contas, foi todo o conjunto de experiências que levou ele a ser quem ele foi, né? Então, bom, Eurípides Barçanufo nasceu dia 1º de maio de 1880, no Dia do Trabalho, bem para combinar mesmo com essa reencarnação dele, com a experiência que ele teve aqui, porque ele foi um trabalhador incansável durante os 38 anos que ele viveu. Ele foi o terceiro filho de muitos filhos, e ele pediu que eu falasse o nome de todos os irmãos dele. Então, seguindo esse pedido, falarei. A primeira mais velha, vocês podem reparar que os nomes não se repetem, porque o pai do professor Eurípides, que a gente conhece por Mojico, né, que é o senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, ele não queria que os filhos sofressem de um sentimento assim, um deu muito ruim ou um deu muito bom, né? Ele não queria que os sobrenomes coincidissem. Então, cada um tem um nome e um sobrenome. Só as irmãs que
um casal de irmãs que repete. Então, a mais velha é a Maria Neumísia, depois veio o Eulógio Natal, o terceiro é Eurípides Barçanufo, a próxima é o Enefreda Dermecília, em seguida veio o Walter-Cides Willon, depois a Arísia Hermenecília, o Odolfo Wardil, em seguida veio a Eurídice Miltan, Edalines Milan e a Edirit Irani. O tio Eurípides já era um adolescente quando nasceu o Heródoto, que foi o único filho, foi o 11º, o único filho da... Todos tinham apelido? Alguns tinham, Tá. mas eu não coloquei nem o apelido nem as datas de nascimento, porque eu acho que vocês ia ter evasão de aluno aqui na minha aula, com todo respeito ao tio Eurípides. O Heródoto foi o único que faleceu, o bebezinho, logo em seguida que nasceu. Depois veio a Eleite Irani, e os dois últimos são o Milton Wilson e o Watteville Wilman. São todos esses irmãos do professor Eurípides Barçanufo. Bom, assim que a dona Meca teve o primeiro filho, ela começou a sofrer dos famosos desmaios que ela tinha. Quando o tio Eurípides nasceu, o terceiro filho, ele era uma criança muito fraquinha. Então, até os 5, 6 anos de idade, ele foi uma criança que vivia doentinha, tinha que tomar muitos cuidados, e, enfim, até ele ir para a escola. A primeira experiência na escola dele foi com 6 anos, uma escola em Sacramento, e ele se mostrou uma criança muito esperta, uma criança um pouquinho bagunceirinha, para a idade, assim, mas era uma criança muito inteligente, e que tinha muitas curiosidades a respeito das letras, dos números, ele gostava de estudar. Então, a primeira experiência dele já mostrava que ele ia ser um estudioso para a vida toda. A experiência mais marcante dele, na verdade, foi no Colégio Miranda, quando ele ingressou já maiorzinho, com o mestre, que era o professor João Derville de Miranda. Esse Colégio Miranda, ele tem, por si só, uma história um pouquinho especial, porque ele diferia dos colégios da época. Ele já era um colégio que trazia em si uma pedagogia diferenciada, porque era comum, né, na época de Eurípides. Então, isso já pode ter contribuído muito para a formação do grande professor que foi Eurípides Barçanufo. E ele teve uma relação muito especial com esse mestre Miranda, que era o diretor do colégio. Ele era um aluno que já se destacava muito e era um monitor. A pedagogia do colégio era um ensino misto, em que os alunos, eles eram alunos, mas eles eram vigilantes, que chamavam na época, que era uma espécie de monitor das turmas. Então, os alunos que se destacavam, eles iam passando de ano de acordo com o mérito próprio. Então, não era aquela coisa como a gente conhece hoje, né, separada em anos. E Eurípides, desses vigilantes, ele ajudava muito. Então, ele ajudava nas aulas de ciências, de matemática, que ele se destacava. E aí, em 1901, então ele tinha 21 anos, o mestre Miranda chamou os pais de Eurípides no final do ano letivo lá e falou: olha, a gente já não tem mais nada para ensinar para ele. Ele é, além de o melhor aluno do nosso colégio, ele é o melhor professor também. Então, a gente já não tem mais nada a contribuir nem a ensinar para ele. Então, eu sugiro que vocês procurem uma universidade para que ele possa seguir a carreira profissional dele. E aí, em 1902, o Eurípides vai, junto com o seu Mojico, para o Rio de Janeiro, passa 20 dias lá, procurando um cursinho preparatório para medicina, que era o sonho da vida dele, era fazer medicina.
E esse sonho foi muito motivado pelos desmaios que a mãe dele sofria. Então, ele queria, de todo jeito, curar a mãe. E o sonho dele era fazer a medicina para atingir esse objetivo. Bom, tudo pronto. Essa é a primeira fase, né, da vida dele. Tudo pronto para ele ir para o Rio de Janeiro estudar e se preparar para ingressar na Faculdade de Medicina da Marinha. Ele está arrumando as malas e a mãe tem um desmaio, um grande desmaio. E ele, naquele momento, ele pensa, bom, eu não quero mais, eu não vou me ausentar aqui do lado da minha mãe, então eu não vou. E ele desiste, resolve ficar em Sacramento. Quando a mãe volta do desmaio, ela vê que as malas dele já estão desfeitas, que ele não vai mais para o Rio de Janeiro, e nunca mais ele toca nesse assunto, e nunca mais ele fala sobre medicina. Eu esqueci de falar um detalhe aqui, que eu engatei a terceira, né, e saí falando, com a primeira experiência dele com os livros de medicina foi quando um casal de amigos da família, o Dr. Onofre, que era um homeopata, vai passar um tempo em Sacramento, e ele era um homeopata, ele levou os livros dele, né, para estudar, e Eurípides, com 9 anos, então, começa a folhear esses livros. Curioso como ele era, ele começa a folhear os livros. E o Dr. Onofre até fica um pouco assustado e fala para os pais, né, dele, olha, ele é muito novo para isso, né, melhor que vocês até proibissem ele de ficar folheando esses livros. E essa é a primeira experiência dele. E, posteriormente, com 17 anos, já mais velho, ele começa a estudar efetivamente homeopatia para tentar achar a cura para a doença da mãe e para atender as pessoas os mais pobres ali da região. Bom, depois dessa experiência, então, que ele desistiu da medicina, em 1902, ele abre o Liceu Sacramentano. Então, é um colégio em Sacramento, onde ele chama os professores mais renomados da região para ajudá-lo nessa missão do colégio, e ali começa efetivamente a experiência dele como professor. Essa é a primeira fase da vida dele, então tudo que levou ele a seguir esse caminho da educação. Eu dividi aqui a segunda fase pós-conversão ao espiritismo, porque vale lembrar também que durante toda essa primeira fase de Eurípides, ele era um católico muito fervoroso, ele era o mão direita do padre Maia, lá de Sacramento. Então, ele era o único fiel da paróquia que tinha uma Bíblia, que ele ganhou do padre. Então, ninguém lia a Bíblia nessa época, mas ele tinha uma Bíblia. E ele tinha uma questão muito especial, que era o Sermão da Montanha. Ele não entendia, não é que ele não entendia, ele não compreendia uma explicação lógica para o Sermão da Montanha. Então, todas as explicações que ele ouvia, mesmo, filho, ele não entendia, mas ele vai entender. Todas as explicações que ele ouvia não faziam sentido, não eram lógicas para ele, né, do Sermão da Montanha. Então, ele tinha essa questão. E aí, outra questão que ele tinha muito grave era do tio dele, que ele gostava muito, tio senhor Mariano, que era um espírita. E, na época, o espiritismo era uma coisa ruim, não era uma religião vista, era uma coisa do demônio. E, coincidentemente, mais ou menos ele já era professor, né, do liceu, já fazia 2 anos, por volta de 1904, que ele começou a se aproximar mais do espiritismo. Não porque ele tivesse curiosidade, mas que, na verdade, ele queria converter o tio dele.
Ele queria que o tio senhor Mariano largasse mão dessas coisas. E o tio senhor Mariano era um mineiro da fazenda, vivia em Santa Maria, morava em Santa Maria, e não tinha muito como debater com Eurípides, porque, afinal de contas, ele já tinha construído ali toda uma vida inteira de estudo, de intelecto, e o tio senhor Mariano não falava assim: Eurípides, você é muito inteligente, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esse livro aqui, que é o livro Depois da Morte, do Leon Denis, que eu não consigo conversar com você, então é melhor que você leia e tire suas dúvidas e reflita. E aí, com esse livro, Depois da Morte, que ele passou a madrugada inteira lendo, foi o primeiro passo para ele. Ele não se converteu, mas ele começou a ver o espiritismo ali, tinha umas coisas umas explicações muito lógicas para ele, fazer muito sentido. Então, isso abriu espaço para, numa sexta-feira da Paixão, do ano de 1904, ele ir para a Fazenda Santa Maria, numa reunião, né, lá no Centro Fé e Esperança, né, onde ele pudesse ver, né, entender como era, e ele resolveu ir de surpresa, ele foi com um amigo. Quando ele chegou lá, ele ficou muito surpreso, porque todas as pessoas que moravam na fazenda estavam lá. E além de todas as pessoas estarem lá, tinham mais 2 lugares vagos, o que não fazia muito sentido, porque estava todo mundo lá, não precisava de mais 2 cadeiras, né? Ele não avisou ninguém que ele estava indo, mas tinha um lugar para ele, para o amigo dele. E aí, durante o evangelho, a leitura do evangelho, a oração, ele fez um pedido mental, que se realmente os espíritos estivessem ouvindo ele gostaria que elucidassem sobre o Sermão da Montanha e que fosse através das palavras de João o Evangelista. Além disso, ele pedia que a mensagem fosse transmitida pelo médium Aristides, que era o habitante ali, o morador da fazenda mais simples, analfabeto de tudo. E ele queria, então, que a mensagem fosse feita através dele. E assim aconteceu. Esse foi o episódio marcante que trouxe a conversão de Eurípides Barçanufo para o espiritismo. Porque, de fato, assim aconteceu. Aristides levantou após a prece, fez uma explanação sobre o Sermão da Montanha, e no final da mensagem ele disse: paz, João, o Evangelista. E aí, Eurípides ficou boquiaberto, porque ele nunca tinha escutado aquela explicação daquela forma. Né? Bom, aí abre a segunda fase da vida dele, né, que é a fase que ele se converteu ao espiritismo e que ele começou a trabalhar, de fato, com essa missão, tanto no colégio, como no Grupo Espírita Esperança e Caridade, que foi um pedido feito por São Vicente de Paulo, né? Ele trabalhava, ele fazia parte de uma instituição da Igreja Católica, e São Vicente de Paulo, após a conversão dele por uma mensagem mediúnica, pediu que ele saísse do instituto e que fundasse a sua própria instituição de caridade. Então, foi quando ele abriu o Grupo Espírita Esperança e Caridade, que depois, eu não sei quem lembra lá no Colégio Allan Kardec, tem um pedaço, bem na frente está escrito Colégio Allan Kardec, mas ali começou, naquela portinha lá embaixo, do lado da lanchonete, começou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, depois virou o colégio. Então, enfim, eu separei, para não ficar muita informação hoje, assim, eu separei até essa parte, só para a gente lembrar quem foi Eurípides Barçanufo, tudo que ele viveu antes desse último pedacinho da vida dele, que foi mais ou menos uns 13 anos, até ele vir a falecer, mas que foi a parte mais marcante, assim, que eu quero me dedicar mais, a essa construção do colégio e como ele fez. Então, acho que eu vou deixar cenas para os próximos capítulos. Se
estiver tudo bem para vocês. Tá bom? Tá fechado seu áudio, mamãe. Laura, Oi. na próxima aula, quando você for começar, eu vou te dar uma sugestão, se você te lembrar de falar, como foi que o senhor Mariano encontrou o Espiritismo? Ah, tá. Eu faço esse Quem é o Peiró nessa história, né? Sim, sim. Que é interessante. Mais interessante ainda é a gente ver tanta gente estudando a vida do professor Eurípides, e a pessoa, no meio da aula, virar e falar, bom, eu não conheço Santa Maria, e a gente fala, nossa, a gente conhece, a gente já foi tantas vezes, meu Deus, que bênção poder lembrar com tamanha, assim, vivência, né, que a gente teve de todos os lugares. Ixi, Maria, de cada lembrança que a gente tem ali, né? Posso contar uma curiosidade? O professor Eurípides falou, né, que eu fiz meu trabalho lá na PUC sobre a pedagogia dele, e eu lembro que eu achei engraçado, assim, quando eu fui fazer, eu tinha falado para minha orientadora lá que para mim era muito fácil ir, né, que eu conhecia, tinha ido várias vezes e tal, mas quando eu fui apresentar o trabalho, eu falei com tanta propriedade que eu lembro que uma das professoras falou assim, nossa, eu achei demais você fazer essa visita histórica e essa busca de documentos, e eu pensava assim, gente, mas para mim é tão próximo, né? Não tem busca de documentos. É uma história que eu acho que eu cresci, eu passei a vida inteira. E aí você fala com tanta naturalidade, parece que você fez, né? Eu fiz, de fato, a pesquisa, mas é que não era uma coisa estranha a mim, né? Assim. É uma bênção a gente ter podido ter essa vivência e passar essa vivência para os filhos, né? Passar para as crianças. Inclusive, o Alexandre Zeituni, esse que está, né, que vos fala agora, ele pediu uma cópia do seu mestrado, do seu trabalho, que ele gostaria de ler. Eu vou procurar para te mandar o PDF aqui. Tá bom, vou mandar. Bom, alguém tem alguma dúvida dessa primeira parte? Algum comentário? Eu acho que todas as aulas, nós podíamos, nessa aula, podíamos ter um parágrafo de... Como falava meu pai? Deixa eu abrir um parágrafo de lembrança, né? Que todos nós aqui temos uma experiência em relação ao professor Eurípides, né? Depois eu fui procurar outras pessoas, né? Eu vi do Haroldo Dias, ele falando do professor Eurípides. Existe uma coisa de exagero, algumas pessoas que nunca foram. A vovó, bem. E aí existe uma certa, assim, uma vontade tão grande de falar que ele é muito grande que acaba entrando no caminho da ilusão, né? Então, eles fazem, assim, uma coisa que daí você fala, e já começa, né, borbulhar que não deve, né? Aí teve algumas aulas aí que eu assisti hoje, sozinha na sala, eu fiquei procurando, e falei, não é assim, não faz isso com o professor Eurípides, ai, meu Deus, não faz isso, é umas coisas exageradas em relação ao princípio da vida dele, há um exagero na vontade de dizer que ele é um espírito, ele já é, o que ele é demais, mas foi uma criança extremamente cuidadosa, levada da breca, e nós tivemos esse privilégio de ter ele como nosso mentor. Eu sou muito grata a Deus por ter ele como meu anjo da guarda. Não sou grata não, quer saber? Eu dei muito trabalho para ele teve que cuidar muito de mim, e ele ganhou estrela, ganhou bônus nas minhas custas, muito. Tá? Então é isso. Vamos lá, Alexandre?
Aqui, Alexandre. Elisa, que bom que você está aqui, que você chegou. Marilisa, que bom que deu certo. Deu certo. Boa noite. Obrigada, Dei um pouco de trabalho, mas consegui entrar. Nós demos, né, Muito bom. Marisa? Obrigado, Obrigada, Marcos. Marcos. Ele entende alguma coisa aí, ele fez aí um negócio que eu não sei o que é. Que bom. Nada, nosso doutor. Ficou ótimo, obrigada, Alexandre. Obrigado. Oh, obrigado, Alexandre. Tô. Sim. Eu preciso dar umas aulas de pontuação aqui para o Alexandre, como eu dei para o irmão dele. Estou também, estamos. Tem ponto aí, menino. Tem ponto final aí. Família, dizendo isso. Ah, isso aí. Isso.
Eu acho que a gente tem que fazer o possível para desenvolver o amor em cada reencarnação, em cada oportunidade de vivência aqui na Terra. Nós nos aproximamos, muitas vezes, dentro do Evangelho, em outro por diferenças? Sim, por diferenças. Porém, é para sanar as diferenças, é para ajustar o amor, porque aqui nós estamos para ajustar o amor. As reencarnações, quando acontecem, elas não, nós não, ele disse assim, então em outras religiões não tem essa ligação, né, de nascer, de reconhecer. Isso aí não vamos nem entrar em questão, porque não nos diz respeito. Cada grupo religioso tem a sua filosofia e aí não entra essa questão. A questão é a reencarnação. Reencarnação, quando a gente tem algumas revelações, nós descobrimos que o grupo pode durar 2.000 anos, mas eles tornam a encontrar. E nesses 2.000 anos, eles vão ajustando. Não é que todo mundo vai ser pai, mãe, tio junto. Não. Há uma probabilidade de você se ajustar e reencontrar com quem você ama demais, e ele também, em busca daquele com quem você precisa se ajustar, e vai, por quê? Porque o objetivo é a evolução do amor, é o aprimoramento das relações, é a harmonia, em busca da fé e de desenvolver toda essa plenitude, essa caminhada em busca da plenitude, em busca de desenvolver esse Deus que está dentro de cada um. Então, quando você vai para a erraticidade, é claro que você não se perde. Eu lembro do professor Eurípides explicar que quando nós vamos nos preparar para reencarnar, nós temos uma palheta, assim, como se fosse um leque, todo, né, de reencarnações vividas. E você vai passando por elas e vendo com quem você tem mais, você está mais preparado para reencontrar nesse momento, desse tempo, nesse lugar de reencarnação. Então tá, eu estou mais preparado com esse grupo aqui, que também tem o seu leque, também está se preparando e também já está se ajustando. Então, a reencarnação não é assim, né? Tem todo um preparo no tempo que não é o nosso, e um ajuste também que é divino. É divino porque a nossa centelha está também em ajuste com Deus. E aí nós nos encontramos com as pessoas que nós precisamos nos acertar e caminhar e dar a mão e ir junto em busca desse amor. Nada é por acaso, não existe nada disso de coincidência, não existe isso. Existe o dedo de Deus. Existe o nosso poder mental, a nossa busca de reconhecimento, de propósitos que já nós fizemos e que nós temos que encontrar, né? Então, no caso, assim, de um casamento, nós encontramos com a pessoa, mas como a pessoa é difícil, eu não aguento mais, e aí dá chilique, dá paniquito, e no final você tem que... Eu já escutei isso já. Olha, você apura agora e vai em busca do amor, desse amor que precisa ser apurado, precisa ser filtrado, ou então você vai voltar. Vai voltar para ajustar, porque ficou pendente, ficou ainda pendente. Nós temos ajuste com todas as pessoas. É esse o propósito da reencarnação. A busca do amor. Individual, mas que forma o coletivo. Então, só para falar do nosso grupo, da experiência do nosso grupo, né? Há 2.000 anos atrás, Arthur era meu sogro. O Arthur, meu filho, era meu sogro. Ele era pai do Zé Roberto. E eu casei com o Zé Roberto. Que frio. Então, esses ajustes, eles são muito importantes. É ajuste do amor.
Não é, Alexandre? Você é. Não, mãe não gosta mais de um, mais de outro. Eu lembro. É isso mesmo. É esse ajuste que é a reencarnação. A reencarnação tem exatamente esse propósito. Aprimorar o amor. E você também. E você também. Você está brincando de falar ser o predileto. Naquele momento, a sua mãe precisava de um apoio de um dos filhos para enfrentar aquele que se opunha a ela. No caso, você ficou ali, ajudando. Então, você fez seu papel. Então, acho que ela tem uma gratidão muito grande por você, mas é a questão do filho pródigo. Eu tive você sempre comigo. Então, claro, sim, sem dúvida. É esse, o evangelho é isso hoje, gente. Obrigada, Alexandre, foi muito bom, bem escolhido. Foi ótimo, muito bom. O João Antônio está aí? Laura? A Laura não está aí. Marcos? Oi. Está aqui sim, meu. Quem vai dar aula? Você ou o João Antônio? O João. Ou ambos? Boa noite, gente. Hoje eu vou ler o capítulo 10, Boa Não, Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Alguém vai acompanhar pelo livro? Peraí, deixa eu achar aqui. O perdão? Pode começar? Pode. Capítulo 10, O Perdão. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inolvidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da boa nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno propagava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo, proveniente das esperanças num novo reino que não chegava a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar, que desejava levantar as zelas populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum, que era preciso evitar.
Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de suas partes as observações quase amargas que se encontraram no Evangelho, um respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias inovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal aliviadas de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu aos seus discípulos. Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. As gargalhadas irônicas, as expressões menos dignas lhes acendiam no ânimo propósitos impossíveis de defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma secta de príncipes desconhecidos, ou de traidores ao poder político de Antipas. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Essa é a primeira parte do capítulo. É um capítulo de 2 partes, basicamente. E o capítulo em si, ele já fala de uma coisa que a gente trabalha bastante. Perdão. O que acontece é, quando Jesus foi lá e começou a ensinar suas lições, chegou lá no Rio, pegou seus primeiros, deu as primeiras pregações e capturou não capturou no sentido de chegar e começar a contar e deixar as pessoas intrigadas. Algumas pessoas se vieram contra. E aí aqui eu grifei. Judeus rigoristas viam em Jesus um perigoso revolucionário. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feitiço comum que era preciso evitar. Então, alguns achavam que, assim, que ele queria só levantar os escravizados, sim, por exemplo, que ele queria juntar massas populares e fazer revoltas. Então, que ele era um conspirador vulgar, como já dito. Outros achavam que ele era só um feiticeiro incomum e que ele estava fazendo, como a mãe já disse, na época o espiritismo era visto como algo ruim, era visto como uma feitiçaria ou algo do tipo. E aí, diante disso, Jesus não falou nada, ele ficou quietinho e saiu pianinho. Mas, seus discípulos, sim, eles amavam tanto Jesus, eles queriam tanto bem, que eles achavam que o certo era defender. E aqui ele fala: as gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, lhes acendiam no ânimo propósitos impossíveis de defesas apaixonadas. Então, os discípulos achavam que o certo, que Jesus, ele precisava de uma defesa.
E o que Jesus quer falar é que não precisa. Que, assim, esses que falam vão ter o seu lugar, vão aprender, e o que a gente precisa fazer é perdoar eles. Então, a gente não precisa virar, como já dito, fala no texto, trocar palavras ásperas, julgar, falar mal, etc. A gente precisa perdoar. Então, como dito aqui, tipo, Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Então, ele não era preciso, por mais que parecesse certo, por mais que fosse o que eles achavam certo, que eles precisavam defender Jesus, e não precisava. E aí, a primeira parte acaba com Jesus, ele pede para os discípulos se afastarem da cidade, e eles estão voltando para Cafarnaum. Mesmo que Jesus pediu, alguns não obedeceram e continuaram aqui. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu a discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra os envenenados insinuações a respeito. Então, eles estranharam que o mestre não estava fazendo nada, e mesmo assim continuaram. E mesmo que Jesus já tivesse falado, gente, vamos voltar para Cafarnaum. Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Não faz nada. Eles estranharam e só continuaram reagindo ao julgamento. Batendo boca. Nós somos assim, né? Nós somos assim. A gente acaba... Sempre tem alguém que faz esse papel de falar, calma, deixa pra lá, não responde. Aí, não, a gente não aguenta. E solta os cachorros, e cachorro bravo, né? Uhum. E Jesus ensina sempre o quê? A paz, a pacificação, perdão, né? Perdão. A gente, muitas vezes, conclusões erradas e julgamentos errados, a gente precisa perdoar. Vamos lá. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Vamos esperar a segunda parte? Tá bom. Bem. Obrigado, gente. Boa noite. Deus te abençoe. Amém. Nós sabemos que a reunião vai ficar manca, né? Sem o Rogério, não vai dar aula do Pedro Paulo. Não. Me ajuda. 2.000 anos. Obrigada. E também não tem o Arthur, né? Da mensagenzinha dele curta. Mas vamos fazer uma prece? Ô, Beni, você faz a prece, por favor? Faço. Então, nesse instante, vamos acender a nossa centelha divina, pedindo a Deus, Pai, Jesus, nosso Mestre, que abra, né? Amplie a nossa consciência, o nosso coração, para que possamos receber todo o ensinamento que estamos recebendo aqui hoje, com amor, com carinho, com humildade, com dedicação. E assim, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para fortalecer a nossa fé e a nossa genuína intenção em aprender. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Belíssima prece. Eu trago paz no coração de cada um. E também eu trago o meu ramalhete de margaridas. E deixo uma margarida no coração de cada um. Há muito tempo que eu não estou aqui. Fico feliz de ver o quanto a reencarnação é importante e o quanto é importante entender a reencarnação e as centelhas divinas. A escola do professor Eurípides sempre foi essa: ensinar vivendo, vivendo para aprender. Isso é uma prática de amor. E isso que eu tenho aprendido muito, vivendo e observando. Observar cada detalhe, cada minuto do seu dia. Ter a curiosidade de perceber a vida, desde o seu respirar, o abrir os seus olhos, e perceber: eu estou respirando, eu tenho vida, e passar pela sua mente o que o seu mental pode produzir de mais belo. E começar o seu dia com uma prece. E o dia todo pensar que a vida se faz pela respiração. Pensar que a vida se faz porque Deus está alimentando toda a atmosfera. Que a vida se faz porque Deus está abençoando cada projeto, cada missão de vida. Esse entendimento, ele é muito profundo no valor que se deve dar a cada instante da sua vida. E as suas escolhas. O que eu vou escolher? Prestar atenção na irmã Margarida? Ou vou escolher trocar de figurinhas? O que eu vou escolher? Ler um livro qualquer, aquele que está na moda, né? Ou eu vou ler um livro? São escolhas que alimentam meu espírito, que alimentam meu coração, que alimentam a minha alma. O tempo todo se escolhe. E dependendo da sua escolha, é que você será o amanhã. O que você será amanhã? O que você será daqui a pouco? Por conta de uma escolha inútil de 1 minuto, você contrai uma situação de vidas para reparar. Uma palavra mal falada que machuca o seu próximo. Você escolheu falar. Tudo bem. O próximo também escolheu uma palavra
mal falada e bateu em você. E você vai escolher pegar essa palavra, jogar fora, ou vai ficar amarrotando essa palavra dentro de você. Perdoe. E vá. Essa é a nobreza de viver. É o valor exatamente no seu presente. Perceber essa grandeza do que Deus já propôs para você ir de encontro com o que você precisa realizar nessa existência. Quem são os seus encontros? Isso é simplesmente maravilhoso. Nós estamos falando de eternidade. Estamos falando de amor. Estamos falando do projeto de Jesus. Perceber que fazemos parte desse projeto. Somos parte desse projeto. Então, nossas escolhas são importantíssimas para que esse projeto alcance o amor pleno, eterno, triste. Eu tenho essa mensagem para vocês. A mensagem do amor. A mensagem do estar aqui, amar, e com todas as virtudes que o amor coloca para cada um de nós, encarnados ou desencarnados. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa que eu saiba responder? Oi, irmã Margarida. Olá, como vai? Tudo bem, eu estou muito feliz que a senhora está aqui conosco hoje. Eu também estou muito feliz, mas eu estou sempre com vocês. Sempre. Estamos sempre juntos, né? Isso é muita alegria para todos nós. Mas quando a senhora deixa um recadinho é bom, parece que está mais pertinho. É verdade. Que bom, vocês têm uma família, essa família linda, o Alexandre, a família dele, linda também. Pois não? Oi. Ah, o professor vai passar por cada um de vocês, deixar um passe, uma bênção, sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou acompanhar, dizendo que Jesus abençoe a cada um de nós, no nosso tempo, no nosso estado, na nossa vida. Abençoe as crianças que estão começando projetos de vida aqui na Terra. Abençoe esses pais que receberam com tanto amor. Abençoe esses passos que todos estão dando, esses jovens que estão caminhando e que estão aprendendo a fazer escolhas. Abençoe a todos. Eu abençoo com todo amor
Em nome de Jesus Cristo. Sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E também eu quero pedir que Jesus nos ilumine, nos envolva de luz, que a Virgem Mãe Santíssima nos cubra com seu manto e nos proteja. E que em paz eu nos deixe com uma margarida e nós pôr no coração de cada um. E uma margarida, a serva do Senhor. Vamos fazer a prece de Caritas? Vamos. Pois não, você faz, por favor? Faço, claro. Muito bem. Eu posso fazer uma pergunta? Pois não. Se eu puder responder. Tá bom. Talvez eu tenha que fazer uma viagem para a Europa na outra semana, assim. Uma viagem rápida. Existe algum impeditivo? Eu estou um pouco preocupado com as coisas que estão acontecendo lá e Não depende do lugar, né? Se você for para a Ucrânia, por exemplo, aí não vai ser bom. Mas Na Ucrânia vai ser bom. Para a Alemanha. Depende do lugar também. Para onde você vai na Alemanha? Uma cidade chamada Nuremberg. Lugar conhecidíssimo. Um lugar onde foi o julgamento dos judeus, dos alemães, né? Do nazismo. Exatamente. Nos próximos dias aí, a semana, na verdade, na outra semana. É uma viagem rápida também, não é para ficar. Mas, enfim, eu estava preocupado porque essa questão da guerra tem acompanhado, parece que está ficando cada vez mais complicado a situação. Está ficando complicado. E a Alemanha está complicada. Tá? Então, tome cuidado. Que eles estão programando alguns a ONU, a reunião dos Estados da Europa estão se ajustando, se organizando realmente para dar um fim, mas cada vez que eles se ajustam para dar um fim, a Rússia já está passando fome. A população russa está passando miséria, frio, está faltando comida. E eles estão deixando a Alemanha tal caos. As pessoas mais pobres estão já passando frio, fome, está faltando as coisas. A Europa está faltando coisas básicas. Então preste atenção, certo? Ou como se diz, se informe melhor para onde você vai. Tá bom? Tá. A minha preocupação é se essa guerra não complica aí, além do que já está acontecendo. Isso vai. Se é este o mesmo, então já vou te dizer, ó. O professor está dizendo para o nosso estado, porém você me conhece um pouquinho. Eu sou a mesma Margarida. Tudo bem, amadureci um pouquinho, mas... Mas isso é eu não entendi. Recomendação de vai ou não vai? Isso é decisão sua. A escolha é sua. Mas é um perigo. Tá bom.
Tá bom, obrigado, viu, irmão? É por poucos dias? É uma semana, é 5 dias, 4 dias. Tente se comunicar e tomar informações mais confiantes, assim, mais encarnados, né? Eu já estou desencarnada, não tem problema, né? Mas se eu tivesse encarnado, eu tomaria muito cuidado, Tá bom, tá bom? tá bom. Obrigado, viu, irmão? Que Deus te abençoe. Você continua o mesmo, Tá bom. o mesmo homem. Não, você não nasceu desse tamanho, mas o mesmo homem, generoso, cuidadoso, muito bom, homem de fé. Que bom, que bom. Então, é isso, você pode fazer. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Obrigado, viu, irmão? Fique em paz. Então, faça pressa de casa. Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade se estenda toda parte. A paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Nós esperamos os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de dar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Amém. Marcos, eu precisava falar uma coisa para você. O som tá picando, né? Como vocês dizem. Ou você está esquecendo o prece de casa? Eu fiquei meio nervoso, para falar a verdade. Fazia tanto tempo que eu não fazia, acho que eu tô... Fazia tanto tempo que você não fazia. Que confissão triste. Acho que foi isso. Devia ter... Tá certo. A senhora tá certa. Fazia tanto tempo que você não fazia prece de Cáritas. Tá certo. Então, sorte sua que a Maria não está por aqui, né? Tá bom. Então, a resposta a respeito da viagem, o professor Eurípides vai consultar e depois, se você quiser, ele terá uma resposta mais precisa para você. Está bom. Certo? Tá ótimo. Olha, mas ele gostou muito dessa frase que você soltou. Ah, pois é. Foi muito boa.
na frente da família. Muita paz para vocês. Tá bom. Hoje não tem aula do Rogério, ele não pôde entrar. Trabalho aí, acho que demorar até mais tarde hoje. Então, a gente vai encerrar a reunião. Alguém quer perguntar alguma coisa? Goiânia. Hum. Ué, tá bom. É... Ah, tá bom, olha, obrigado, viu? Você engasgou, Marcos? Oi? Foi. Você engasgou? É. Mas o bom é que o peixe morre pela boca mesmo, né? Então, Irmã Margarida, para mim foi uma surpresa de novo. Semana passada foi uma emoção muito grande quando eu ouvi a gravação da vovó Meca, Dona Meca. Ah, meu Deus, domingo. Olha lá. Ai, que bonitinha. Ah, tá. Então, agora veio a Margarida. É muito bom ver na prática, assim, uma entidade que ofereceu uma centelha para estar aqui conosco. Eu acho que eu falei com... O Rogério ligou para mim essa semana, eu estava falando com ele, aí de repente eu falei assim, eu achei o máximo, professor, ele conversava com a Nossa Senhora, ele conversava com a Nossa Senhora das Graças, ele conversava com São Vicente de Paulo, tenha dó, só gente de alto gabarito. Aí ele falou assim, Dana, a senhora também, a senhora conhece a senhora, também conversa com ele. Aí é verdade, né? Ele conversa com Nossa Senhora, com São José, aí eu converso com ele. Olha, e nós todos aqui conversamos com ele, né? Então, acho que nosso selinho deve estar mais ou menos bom, né? Tá certo. Então, fiquei feliz. E feliz de ver a irmã Margarida, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Não é, Marcos? Não é, Alexandre? Vocês que é da leva antiga, a Laura acho que não lembra da irmã Margarida. Lembra, Laura? a Laura tá A envolvida. Laura foi fazer o bebê também. O João Antônio tem um pedido aqui que ele quer fazer. Então, semana passada a gente... a gente acabou não Hã? Calma. Semana passada a gente acabou não conseguindo participar da reunião. E essa semana eu esqueci de falar. Mas eu queria pedir se a senhora consegue falar com alguém, com o tio Eurípides, com a vovó Maria, para alguém passar e dar um passe na professora minha, que ela está em coma desde janeiro desse ano. Nossa! E aí eu descobri um sobrenome dela, que eu estava tentando atrás, eu estava indo atrás, e aí eu descobri esses dias. O nome dela é Luciana Belloni. Você quer que eu... Você não deu pro tio Rogério esse nome? Dá para Beni. Beni, está ouvindo? Pois é. Mas o som dele tá bem ruim. E se ele puder repetir?
por favor, o nome e a gente coloca. Ah, ela já colocou. Tá ok. A gente vai A pôr na professora oração durante a semana. está em coma desde janeiro. Ela estava mal desde o Sumiu aqui novamente o nome. Como que é? Luciana? Belloni, com dois... Belloni, com 2 L's. Luciana Belloni. E você... Certo. Você sabe que Viu o hospital... nome, Beni? Tá aqui, ó. Isso, agora anotei. Luciana Belloni. Ok, obrigada. Você sabe que hospital, João Antônio? Ela não tá mais no hospital. Ela estava desde janeiro em coma, e aí ela foi liberada porque, eu não sei por que história, mas eu sei que ela tá na casa da tia ou prima dela. Nossa Senhora Aparecida. Tá E aí bom. tá todo mundo preocupado, tá todo mundo lá, porque, tipo, ela ainda tá meio que ela tá só dormindo, ela não faz nada, e aí tipo, é isso, e está todo mundo preocupado. Pois vamos rezar por ela, meu filho. Obrigado. Vamos rezar por ela. Tá? Vamos pedir para o professor Eurípides passar lá, dar o alívio que ela merece, que ela precisa, né? Isso Obrigado. é muito amor. Tá bom, obrigado. Inclusive, hoje eu ia com o Kion fora, eu falei, vou pensar nesse projeto, semana que vem a gente faz isso. Com mais calma, pensar nos nossos antepassados, nossos avós, bisavós, até e colocar na nossa mesa esses nomes e pedir que Jesus os abençoe, né? Vamos fazer uma vibração por esses nossos entes queridos, que graças a eles, né, nós estamos aqui, né? E é isso. Eu convido vocês a pensar nisso durante a semana e lembrando os nossos tios, que eles partiram esse ano passado, amigos, né? Então, muito amor, tá bom? É isso. Vamos encerrar nossa reunião. Eu tenho uma vontade de abraçar todo mundo, sabe? Uma saudade de abraçar todo mundo, de comer o bolinho no final da reunião. Nossa, como isso faz falta, tomar um chazinho. Eu vou tomar um chazinho agora, mas faz falta tomar com vocês. Sabe, aquela xicrinha pequenininha, aguinha fluidificada. Eu também tomo minha aguinha fluidificada, mas tão bom tomar junto com vocês. Não é, Laura? Laura não está aí ainda. Não é, Marcos? Era uma delícia, era muito bom. Era, Muito gostoso. mas agora tudo longe. Marilisa longe, Alexandre Brasília, Beni Socorro, Elisa longe. Elisa, estou esperando você e a Cris essa semana. Vou marcar com a Cris. Eu acho bom a reunião, Ana. Assim a gente pode participar mesmo longe. Ah, sim, assim, claro, com certeza. Ô, Elisa, é o seguinte, você faz um dia que sua mãe faça um bolo bem legal. Tá? Desculpa, não entendi, Ana. Para o seu parente fazer um bolo bem legal. Tá foda. Quase que o Zé Roberto abre o seu mel. Como assim não abriu o mel? Não é seu, não é nosso. Eu gritando lá da sala, não é nosso esse mel. E ele, como assim não é nosso? Foi a Lê que trouxe. Não é nosso. É da Elise e da Cris. Tadinha, deixa o Zé, coitado. Ele tem o dele. Ai, então tá, meus amores. Fiquem em paz. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Que Nossa Senhora abençoe todos os nossos irmãos. Que abençoe as nossas crianças que estão sofridas, abandonadas, vendidas,
Que o anjo do Senhor receba a nossa cota de energia, de amor, e proteja essas crianças. E nós encerramos a nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E damos graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.